Você já parou pra pensar por que tantas pessoas na Bíblia jejuavam? Será que jejuar é só ficar sem comer ou será que existe algo mais profundo por trás disso? Hoje eu quero te mostrar o que é um jejum espiritual de verdade, como fazer um jejum eficaz diante de Deus e quais são os benefícios espirituais que isso traz. Não é um jejum religioso, frio ou vazio, mas um jejum bíblico poderoso e cheio de propósito. Vamos começar entendendo o que é o jejum. Jejum na Bíblia sempre foi mais do que apenas abstinência de alimento. Era acima de tudo uma expressão de humilhação diante de Deus, um tempo separado para oração, arrependimento, busca e consagração. Em Joel 2, 12 ou 13, o Senhor diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai a vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Esse texto já mostra que o jejum não é uma performance exterior. Deus não quer a aparência de arrependimento, Ele quer transformação interior. Rasga o coração, não as vestes. Isso significa Deus não se impressiona com o jejum mecânico. Ele se move quando o coração está quebrantado. Tá, mas por que jejuar? Em primeiro lugar, porque o próprio Jesus jejuou. Em Mateus capítulo 4, Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Ele não fez isso por obrigação, Jesus não tinha pecado. Ele jejuou porque o jejum fortalece o espírito, silencia a carne e prepara o nosso interior para obedecer à vontade de Deus. E sabe o que foi mais interessante? Depois desse jejum foi que Jesus enfrentou Satanás. Isso mostra que o jejum nos prepara espiritualmente para a guerra, ele nos fortalece para resistir às tentações. Agora talvez você pense: mas eu não consigo ficar 40 dias sem comer. Nem precisa. O jejum espiritual não é sobre quantidade de tempo, é sobre intenção, entrega e foco. Pode ser um dia, 6 horas, 12 horas, o que importa é o seu coração e sua disposição de se preparar para buscar a Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 6, 16 ou 18: quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo: o jejum não é para os outros verem, é para Deus ver, e Ele te recompensa por isso. O jejum é secreto, é íntimo, é você e Deus, não é marketing espiritual, é consagração pessoal. Então, recapitulando, jejum é uma prática bíblica de entrega, humilhação e busca por Deus. Não é dieta, não é autoajuda, é relacionamento. E precisa vir acompanhado de oração, confissão e arrependimento sincero. Agora que você já entendeu o que é o jejum espiritual, vamos para a parte prática. Como jejuar de forma correta? Muita gente se confunde nessa hora. Jejum não é só parar de comer, é parar de alimentar a carne para alimentar o seu espírito. É abrir mão do que é terreno para buscar o que é eterno. Por isso, antes de tudo, você precisa entender: o jejum não é um fim em si mesmo, ele é um meio que te leva para mais perto de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar: por onde começar? A primeira coisa é: defina um propósito. Você não pode só jejuar por jejuar. O jejum sempre deve estar atrelado a um objetivo espiritual. Pode ser por arrependimento, direção divina, libertação, fortalecimento espiritual, consagração, intercessão, mas sempre precisa haver um propósito. No livro de Esdras 8:21 está escrito o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Perceba, eles jejuaram com um propósito claro: buscar direção e proteção de Deus. E Deus respondeu. A segunda coisa é: escolha um tipo de jejum adequado. Digamos que existem vários tipos de jejum. Você pode jejuar uma refeição específica, jejuar por algumas horas do dia, ou fazer um jejum total por um período mais curto. Há também jejuns onde você deixa de lado não só alimentos, mas também outras coisas que roubam o seu foco espiritual, como redes sociais, séries, entretenimento vazio, coisas do tipo. O importante aqui não é o formato, e sim a sinceridade de coração. Lembra do que Jesus disse? O Pai que te vê em secreto recompensa
recompensa. Não importa se seu jejum é de 6 horas ou 3 dias. O que realmente importa é se seu coração está em rendição. A terceira coisa é unir oração e jejum. Jejum sem oração é basicamente apenas passar fome. O tempo de jejum é um tempo de buscar a Deus com mais intensidade. Então, se você vai jejuar, separa um tempo específico para orar, ler a Bíblia, ouvir louvores e meditar na palavra. Em Atos 13:2 está escrito o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Veja que o Espírito Santo falou quando eles jejuavam e adoravam. Ou seja, o jejum cria um ambiente de escuta. Quando você silencia o barulho da carne, você ouve com mais clareza a voz de Deus. Quarta coisa, jejue com humildade e quebrantamento. Não use o jejum para se sentir superior espiritualmente. O jejum bíblico gera humildade, não orgulho. Em Lucas 18, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, cujo qual o fariseu dizia: jejuo 2 vezes por semana, mas seu coração era altivo. Enquanto isso, o publicano dizia: tens misericórdia de mim, pecador. E foi o publicano quem desceu justificado. O jejum não serve para você se exaltar, e sim para você se humilhar. A quinta coisa, esteja preparado para o combate espiritual. Quando você jejua, você entra em ambiente espiritual. Isso significa que haverá resistência. Sua carne vai gritar, sua mente vai querer desistir, vão surgir distrações, cansaço, irritação, tudo isso para tentar te parar. Mas é aí que você precisa lembrar: o jejum é uma guerra contra a carne, e essa luta vale a pena. Em Romanos 8:13 diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O jejum nada mais é do que uma ferramenta para mortificar a carne, e quando você mortifica a carne, mais vivo espiritualmente você se torna. Por fim, esteja atento ao que o Espírito Santo vai te mostrar durante o jejum. Muitas vezes, durante esse tempo de consagração, Deus revela pecados escondidos, mágoas não tratadas, caminhos que precisam ser corrigidos. Por isso, jejue com o coração aberto. Ele vai falar, e quando Deus fala, ele transforma. Talvez a maior pergunta que reste seja: mas afinal, o que o jejum muda na minha vida? A resposta é bem simples, na verdade. É tudo. O jejum muda tudo porque ele muda você. Ele quebra o orgulho, reduz o ego, silencia a carne e amplia a sua sensibilidade espiritual. O jejum te coloca em posição de escuta, em estado de humildade e em prontidão para obedecer. Calma. Se você chegou até aqui, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e curta nosso vídeo para apoiar o nosso trabalho. Estamos começando agora e queremos entregar o nosso melhor. Desde já agradeço. E aqui vão alguns benefícios espirituais profundos do jejum. Primeiro, o jejum fortalece o seu espírito. Quando você jejua com sinceridade e disciplina, você começa a ver uma mudança interna. Coisas que antes te tiravam do sério já não te afetam da mesma forma. Pensamentos impuros, vícios, impulsos desordenados, tudo isso vai perdendo força. Isso é exatamente o que Paulo falou em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O jejum é uma ferramenta para andar no espírito, e quem anda no espírito vence as obras da carne. Segundo, o jejum te aproxima de Deus. Sabe aquela sensação de distância de Deus, aquela frieza espiritual? O jejum é como um grito da alma dizendo: Deus, eu preciso de ti. E ele responde, Tiago 4:8 nos garante: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Durante o jejum, muitas pessoas testemunham sensações profundas de paz, clareza e presença de Deus. Isso acontece porque, ao nos esvaziarmos de nós mesmos, damos espaço para sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Terceiro, o jejum afina sua percepção espiritual. O jejum tira os ruídos, ele te deixa mais sensível à voz de Deus. As decisões difíceis começam a ficar mais claras. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Foi assim com Jesus. Antes dele começar seu ministério, ele passou 40 dias no deserto em jejum. E quando saiu de lá, foi cheio do Espírito Santo e com autoridade para enfrentar tudo que estava por vir. Você quer discernimento? Quer ouvir a voz de Deus? Quer clareza sobre o próximo passo? Jejue com sinceridade, o Espírito vai guiar você. Quarto, o jejum destrava batalhas espirituais. Há lutas que só se vencem no jejum. Em Marcos 9:29, Jesus disse claramente: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser em oração e jejum. Ele estava falando de uma libertação espiritual que não ocorreria apenas com palavras. Existem fortalezas, opressões e ciclos de derrota que só são quebrados quando você se posiciona com oração e jejum. Isso não é mágica, é apenas a guerra espiritual, e o jejum é a arma mais poderosa para isso. Quinto, o jejum molda o seu caráter.
O jejum te obriga a lidar com seus limites. Ele revela o que está escondido: a impaciência, a ansiedade, o orgulho, a dependência de coisas triviais. Mas isso não é ruim, é necessário, porque só quando você enxerga suas fraquezas é que você clama por graça. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco é aí que estou forte. O jejum mostra a sua fraqueza para que você busque a força que vem de Deus. Sexto, o jejum te prepara para o propósito. Sempre que Deus ia usar alguém poderosamente, ele conduzia essa pessoa ao jejum. Moisés jejuou antes de receber a lei, Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, a igreja primitiva jejuava antes de enviar missionários. E isso não mudou. O jejum ainda é o lugar onde Deus nos prepara, nos limpa, nos revela, nos fortalece e nos envia. E aqui vai uma última reflexão. Você pode até sobreviver sem jejuar, mas nunca será tudo que Deus planejou que você seja. Porque o jejum não é só sobre renúncia, é sobre rendição. E só quem se rende é cheio. Se você sente que está distante, fraco, perdido, confuso, talvez seja a hora de jejuar. Não para manipular a Deus, mas para se esvaziar de tudo aquilo que tem roubado o lugar dele na sua vida. E lembre-se, se você for jejuar, abre a mão de assistir séries, jogar videogame ou assistir TikTok. Dedique seu tempo inteiramente para Deus. Comece pequeno, seja fiel, faça com um coração sincero e você verá o que Deus é capaz de fazer com alguém que se consagra de verdade. Que o Senhor te dê graça, disciplina e fome. Mas fome dele.